Olá, meu nome é Raíza Monteiro Poggiali, sou arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo e atualmente sou professora na Estácio de Sá, no curso de arquitetura da Unesa, no campus de Cabo Frio. Eu venho tratar aqui e trazer à discussão um tema que é a produção do espaço e as interfaces público-privadas. Então, trazer aqui à luz algumas discussões e como o espaço atualmente, o espaço contemporâneo, como que essas dinâmicas, essas interfaces entre o público e o privado, eles vão se estabelecer nesse espaço, em especial o espaço urbano. Então, no período contemporâneo, nós temos o espaço sendo produzido de acordo com as lógicas de reprodução do capital. E quando nós falamos nesse espaço construído, urbano, se tem a presença e a atuação de vários sujeitos. E dentre esses sujeitos, existe uma ação preponderante do setor imobiliário e dos diversos sujeitos que o compõem, e também do Estado, essa atuação do poder público. E essa natureza desse espaço capitalista faz com que esses espaços sejam classificados como público e privado. E essa classificação se deriva justamente dessa atuação do setor imobiliário e do Estado, aquilo que é público, aquilo que é privado. Só que quando nós olhamos para o espaço em si, para a sua utilização, no que diz respeito a essa interação do sujeito com o espaço, essa caracterização jurídica desse espaço ela é extrapolada, vai muito além disso. Então, essas questões que envolvem essa caracterização, essa definição do público e privado, já é esforço de alguns autores, porque vão discutir que essa natureza do espaço vai além desse estatuto jurídico, vai além dessa oposição binária. Existem fronteiras frágeis e mutáveis entre esses dois tipos de classificação. Então, alguns autores, como Queiroga, vai falar que o espaço público é aquele de propriedade pública que pode ou não ser de acesso coletivo. O espaço público pode se constituir de ruas, vias, praças, parques, que alguns vão ter esse acesso irrestrito, mas pode também ser um espaço público de propriedade pública, mas que tem um acesso restrito, como prefeituras, outras instituições de ensino, hospitais. Então, são espaços que juridicamente vão ser espaços públicos, mas que vão possuir esse acesso restrito. Então, será que se caracteriza realmente como um espaço público? Já o espaço privado vai ser aquele de propriedade de uma pessoa física ou jurídica. E apesar da sua classificação como privado, além dessa classificação jurídica, se permite o uso coletivo e essa utilização das pessoas, por exemplo, edifícios que são recuados e o afastamento desses edifícios acabam se tornando praças de uso coletivo, esse espaço ele tem uma utilização pública, mas a sua natureza jurídica é privada. Então, no que a gente traz aqui à tona essa questão da utilização, esse espaço urbano se torna mais complexo. Analisar esse espaço se torna mais complexo. Cortez vai falar que o espaço público ele vai se constituir através da ação. Então, o espaço público é aquele que vai permitir a ação. Já outros autores vão falar que para que o espaço seja um espaço público, ali naquele local tem que permitir a questão da manifestação de culturas, hábitos, costumes, ou seja, abrigar uma multiplicidade naquele espaço.
Já outros autores vão elencar que o espaço público tem que ser o palco da ação política, então ele tem que permitir essa ação política naquele espaço. Outros já vão falar que o público não é apenas aquilo que não é privado, mas é onde se é permitido a ação da cidadania. E todas essas questões vão estar envolvidas com a ação do Estado e com a ação do mercado imobiliário ali no espaço urbano. E hoje nós temos outras organizações que vão fundir essa questão do público-privado, como a privatização de espaços públicos que são privatizados para questões de manutenção, que é também uma marca do nosso espaço contemporâneo. Então, hoje, nós temos uma multiplicação de espaços que são espaços de uso comum, mas efetivamente podem não se comportar como espaços públicos. Outro exemplo que nós podemos trazer aqui é a questão da parceria público-privada. A parceria público-privada já é prevista lá desde o Estatuto da Cidade como uma forma de parceria e de atuação no espaço urbano. Mas dependendo da forma de implantação dessas parcerias público-privadas, elas podem servir a uma replicação de uma lógica capitalista do espaço. Essas parcerias público-privadas também vão estar presentes em muitas das cidades brasileiras, até mesmo no plano diretor, já propondo instrumentos como as operações urbanas consorciadas, que um dos pontos vai ser essa questão da parceria público-privada. Então, esse instrumento é um instrumento utilizado nessa produção desse espaço contemporâneo. E todas essas organizações fazem com que essa classificação público-privada ela seja dúbia e que ela vá muito além de um conceito, de uma conceituação desses temas, mas articula o uso coletivo, articula diversos usos, requer uma análise mais ampla para verificar de fato se aquele espaço é um espaço público ou um espaço privado. Essa classificação hoje não abarca toda essa multiplicidade de espaços, porque apesar da natureza jurídica do espaço, quando se diz respeito à interação entre sujeito e ambiente, essa classificação ela é extrapolada.